Hare Krishna. Hare Krishna. Muito bom estar aqui com todos, revendo tantos amigos antigos e num encontro assim tão especial no dia que comemoramos o auspicioso aparecimento de Krishna nesse planeta, esse planetinha Terra. Então hoje é o dia que nós comemoramos esse festival tão especial. E todo o planeta está vibrando nessa energia, a energia de glorificar Krishna. Esse dia é sumamente importante, mesmo porque Krishna, no próprio Bhagavad Gita, diz Janma Karma Chame Vivyam Evam Yo Vetitat Pataha Tyaktva Deha Punar Janma Naiti Mam Eti Sorjuna. Então, nesse verso, Krishna diz que aquele que percebe a natureza divina do seu aparecimento e de suas atividades, ao deixar o corpo nesta vida, quando deixa o corpo, não volta a nascer neste mundo material, ao contrário disso, vai para a morada suprema, a morada eterna. Então, nós estamos muito condicionados. Cada um de nós tem a sensação de ser o centro do mundo. Isso é natural no ser humano. Nós temos a sensação de ser o centro do mundo. E é como se tivéssemos a qualquer momento dizendo assim, pessoal, eu tenho um aviso a fazer. Aí ele fala assim, eu queria que vocês soubessem que eu sou o centro do mundo e que todos vocês devem me servir. Como se cada um de nós estivesse assim, prestes a falar isso a qualquer momento, de tão identificados que estamos com este corpo, com essa vida condicionada e tal. Então, um dia como esse, um festival em que a gente tem a oportunidade de ouvir falar sobre Krishna, de glorificar Krishna, nós nos expomos a uma purificação que não é muito comum no dia a dia. Nós nos expomos a nos purificar, porque estamos muito condicionados aqui. Então essa é a oportunidade que agora estamos aqui reunidos para conviver. Jairamai e Mãe Maravara vieram de Recife, eles já viveram aqui em Fortaleza no passado, em duas temporadas diferentes, com os filhos pequenos, depois adolescentes. Já serviram as deidades, a Maravara já cozinhou muito para essas deidades. E agora eles estão aqui também comemorando com a gente. Tem muitos outros devotos. Também tem a turma que veio comigo do Instituto. Eu queria aproveitar para apresentar aquelas duas meninas. Uma é Jaqueline, que veio da Argentina. A outra é Kalinde, que veio da Suécia, lá da Europa. Ambas são filhas de devotos e estão fazendo o curso com a gente, o curso Bhakti Shastri, o curso presencial Bhakti Shastri. E elas ouviram falar do festival, da alegria de receber as deidades e quiseram vir também. Também temos o Gabriel, que é de Caruaru, está aqui também. Quase centenário. E o outro estudante nosso, que é bem conhecido aqui, é o Haridas, que também fez questão de vir para matar a saudade da mamãe, de todo mundo, né? Então, nós viemos motivados pelo festival que vocês estão realizando, pela associação com vocês, pela visita da deidade. Começamos a observar as melhorias que fizeram para poder receber a deidade, a atenção que estão dando para a congregação. Tudo isso é muito perceptível e esse festival é então um momento de convivência muito especial, ainda mais para falar sobre Krishna. Hoje é o dia dele, nós devemos falar dele. Eu selecionei aqui do 10º canto
uma parte do capítulo 3 que fala do nascimento de Krishna, já de forma bem específica, que vai descrever o astral que estava naquele momento que Krishna estava nascendo. É o capítulo 3 do canto 10. E Prabhupada traduziu, e aqui está. Diz assim: no momento auspicioso do aparecimento do Senhor, o universo inteiro transbordou de todas as qualidades em que existia bondade, beleza e paz. A constelação Rohini apareceu e também estrelas como Ashvini. O Sol, a Lua e outras estrelas e planetas estavam muito plácidos. Todas as direções pareciam extremamente agradáveis. E belas estrelas cintilavam no céu diáfano. Decorada com cidades, aldeias, minas e campos de pastagem, a terra parecia muito auspiciosa. As águas dos rios eram cristalinas, e os lagos e vários reservatórios cheios de lírios e lótus estavam extraordinariamente belos. Nas árvores e plantas verdes, repletas de flores e folhas, agradáveis aos olhos, pássaros como cucos e enxames de abelhas começaram a cantar com doces vozes para agradar aos semideuses. Soprava uma brisa pura que satisfazia o tato e portando aroma de flores, e quando os brahmanas, ocupados em cerimônias ritualísticas, acenderam o fogo de sacrifício, de acordo com os princípios védicos, as chamas eram estáveis, não sendo perturbadas pela brisa. Assim, quando o não nascido Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, estava prestes a aparecer, os santos e brahmanas, que sempre eram incomodados por demônios como Kamsa e seus homens, sentiram paz no âmago de seus corações, e simultaneamente os tímbales vibraram no sistema planetário superior. Esse é o astral do momento do aparecimento de Krishna. Krishna veio a este mundo e tem algumas interpretações do aparecimento de Krishna. E Krishna vem sempre com o propósito de dar seu darshan para os devotos. Esse é o propósito principal, dar o darshan e criar uma relação de amizade. Imaginem que no Bhagavad Gita, por exemplo, Krishna explica por que ele transmite este conhecimento tão transcendental da yoga para Arjuna. E ele transmite por quê? Porque Arjuna não tem inveja dele, porque Arjuna é o grande amigo dele. Então ele expressa isso em alguns momentos. Porque você é meu muito querido amigo, eu vou dar esse conhecimento para você. Porque você não tem inveja de mim, eu vou dar esse conhecimento para você. Agora, Arjuna, quem era Arjuna? Arjuna era um simples amigo de Krishna. Ele não era sannyasi, ele não era brahmana, ele não era um vedantista intelectual. Arjuna era relativamente uma pessoa comum. No máximo, ele era um grande guerreiro, mas ele era uma pessoa que não tinha o destaque social que normalmente se dá para dentro da sociedade. Então, para as pessoas consideradas importantes dentro da sociedade. E, na verdade, ele era, inclusive, um príncipe sem reinado. O pai dele havia falecido, o irmão mais velho, que deveria ter direito sobre o reino, não tinha, e ele estava, assim, vagando, mais ou menos, vagando sem um reino, sem um lugar onde ele pudesse reinar, embora fosse um grande líder, um líder. Bom, mas Krishna escolheu essa pessoa. Por que Krishna escolheu essa pessoa para falar o conhecimento transcendental? Porque esta pessoa não tinha inveja dele. Esta pessoa não tinha... era amigo dele. Então,
tinha um relacionamento de amizade, de amor e amizade por Krishna. Então, por isso, Krishna resolve dar o conhecimento para Arjuna. No capítulo 18 do Bhagavad Gita, no capítulo 18, Krishna também apresenta para Arjuna uma razão de... Ele diz como é que uma pessoa pode conhecê-lo de verdade. E isso é... Uma pessoa vai poder conhecer Krishna de verdade através da prática do serviço devocional. Reconhecer Krishna como a suprema personalidade de Deus. Não há outros métodos que revelem Krishna como a suprema personalidade de Deus em sua grande intimidade para as pessoas. O método escolhido por Krishna para se fazer revelar para as pessoas é o método do serviço devocional. Ele diz isso no capítulo 18, um verso muito famoso, Bhaktemam Abhijanati. Esse verso, a tradução é: uma pessoa pode me conhecer como eu sou, como a suprema personalidade de Deus, apenas pelo serviço devocional. E quando a pessoa está em plena consciência de mim, então ele pode entrar no reino de Deus. Assim é Krishna explicando a maneira pela qual uma pessoa pode conhecê-lo como conhecê-lo perfeitamente como a suprema personalidade de Deus. Por um lado, vocês viram no primeiro verso que eu citei, Krishna diz que basta reconhecer como divinas as suas qualidades, os seus passatempos. E então, reconhecendo a natureza divina de seus passatempos e suas qualidades, ele, ao abandonar o corpo, não volta a nascer, pelo contrário, alcança o reino de Deus. Então, por um lado, essa parece muito fácil alcançar o reino de Deus, alcançar a morada de Cristo. Por outro lado, nesse verso do 18º capítulo, é dito que ele precisa desenvolver serviço devocional puro. Então, não é apenas conhecer os passatempos de Cristo, mas ele precisa desenvolver a relação com Cristo, a relação de serviço devocional puro com Cristo. Foi isso que Prabhupada nos favoreceu. Prabhupada criou uma estrutura institucional para nos presentear com o serviço devocional, com uma atividade que nós pudéssemos estar constantemente conectados com Krishna, para poder reconhecer Krishna como a suprema personalidade de Deus e conhecê-lo plenamente nessa condição que é a identidade original de Krishna, como a pessoa suprema. Então, nós vimos aqui o astral que havia quando Krishna estava aparecendo. E há também algumas interpretações. Os habitantes de Mathura dizem Krishna nasceu em Mathura. Os habitantes de Vrindavana dizem Krishna nasceu em Vrindavana. Então há uma disputa assim entre os maturenses e os Vrajavasis. Aqueles que nascem em Mathura, aqueles que são de Mathura e aqueles que são de Vrindavana. Mas existe uma explicação de Vishwanatha Chakravarti que junta as duas situações. Os de Vrindavana dizem que Krishna não pode ter nascido em Mathura, porque ele nunca deixa Vrindavana. E os de Mathura dizem, sim, Krishna nasceu aqui, ele apareceu aqui, no ventre de Devaki. Então essa disputa é bem grande assim. Então Vishwanatha Chakravarti explica que de fato Krishna apareceu diante de Devaki na sua forma de Vishnu, de 4 braços, e deu o seu darshan para Vasudeva e para Devaki, e então ele assumiu uma forma de bebê. E com essa forma de bebê,
ele orientou a Vasudeva que quando ele assumisse a forma de bebê, Vasudeva o levasse para Vrindavana, porque Yashoda tinha tido criança e ele deveria, então, deixar Krishna aos cuidados de Yashoda. Vasudeva fez isso. Quando Vasudeva chegou em Vrindavana, ele teve uma surpresa. Todos estavam adormecidos, né? Inclusive a mãe Yashoda estava dormindo porque ela estava cansada do trabalho de parto, de ter nascido a criança e tudo. Então, há duas explicações. Uma que diz que a mãe Yashoda teve uma menina e nem percebeu o sexo da criança por causa do cansaço do parto. Ela nem percebeu, ela cuidou da criança ali e tal, mas ela adormeceu. E outra explicação diz que ela teve um casal de gêmeos. O casal de gêmeos, imagine que isso é dito por Prabhupada, hein? No próprio Bhagavatam. Isso é bem surpreendente. Está nas entrelinhas, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, que ela teve esse casal de gêmeos, que o menino nasceu primeiro, era mais velho, depois nasceu a menina, e é essa menina que Vasudeva leva, e ele traz mais um menino. Só que ele traz Krishna na forma de Vasudeva Krishna, que é um pouco diferente do Krishna de Vrindavana, do Krishna original. Então, quando ele traz o Krishna, o Vasudeva Krishna se junta ao Krishna original como uma única personalidade. E aí, a explicação é que, durante os passatempos de Krishna, Krishna executou atividades que eram tanto de Vasudeva Krishna como de Krishna original, do Krishna de Vrindavana. Alguns passatempos, como brincar com os vaqueirinhos, como estar com as golpes, eram de Krishna original. E como Krishna, como derrotando todos os asuras que invadiram Vrindavana, tentando matá-lo, é Krishna na forma de Vasudeva. Então, isso se dá a junção dos dois Krishnas nessa condição. Bom, eu vou ler para vocês um pedaço aqui do Bhagavatam, onde Prabhupada diz isso nas entrelinhas. Ele diz assim, o verso é o seguinte, o capítulo, o encontro de Nanda, Maharaj e Vasudeva. O texto diz, por natureza, Nanda Maharaj era deveras magnânimo. E quando o Senhor Sri Krishna apareceu como seu filho, ele ficou cheio de alegria. Portanto, após banhar-se e purificar-se e vestir-se adequadamente, ele convidou brahmanas que sabiam recitar os mantras védicos. Após tomar as necessárias medidas para que esses brahmanas qualificados recitassem auspiciosos hinos védicos, ele providenciou para que a cerimônia de nascimento de seu filho recém-nascido fosse celebrada nos padrões védicos, de acordo com as regras e regulações, e também promoveu a adoração aos semideuses e antepassados. Esse é o texto. Mas qual é o texto? O número, o texto? 10.5.2. 10.5.1 e 2. Então, no significado, Prabhupada explica a opinião de Vishwanath Chakravarti e depois diz assim, o segundo parágrafo. A cerimônia Jata Karma pode ocorrer quando o cordão umbilical que liga a criança à placenta é cortado. Entretanto, visto que Krishna foi levado por Vasudeva à casa de Nanda Maharaj, de que jeito poderia isto acontecer? A este respeito, Vishwanath Chakravarti Thakura deseja provar com evidência apresentada em muitos shastras que Krishna realmente nasceu como filho de Yashoda
antes do nascimento de Yogabaya, que, portanto, é descrita como a irmã mais nova do Senhor. Muito embora haja muitas dúvidas sobre o corte do cordão umbilical e muito embora talvez isso não tenha ocorrido, quando a Suprema Personalidade de Deus aparece, esses eventos são tidos como reais. Então, há uma astróloga chamada Purnamasi que calculou o nascimento de Krishna em Vrindavana, o local do nascimento. E ela chegou alguns dias antes para poder se preparar e não perder essa oportunidade. Ela era astróloga e era também parteira. Então ela se ofereceu para fazer o parto, estar junto com Yashoda, porque ela identificou Yashoda e tudo. Ela se ofereceu para fazer o parto. E a mãe Yashoda deu uma enroladinha nela, porque não queria que fosse daquela maneira. E ela ficou acampada perto de Nandagrama, perto da casa de Nanda Maharaj. Ela ficou ali acampada, esperando o momento auspicioso em que a criança fosse aparecer para ela poder ver. E ela calculou e na hora H ela aparece lá. Ela apareceu, mas as portas estavam fechadas. Assim como o Rohini ficou do lado de fora, na verdade o Rohini ficou do lado de dentro. Então Rohini ficou dentro do quarto onde nasceria Krishna com Yashoda, e a criança finalmente apareceu, nasceu. E quando nasceu, Nanda Maharaj sim estava do lado de fora e a astróloga também estava do lado de fora. Então Nanda Maharaj tentou entrar no quarto e a Rohini disse: não, seu filho nasceu, você já ouviu o chorinho, né? Mas você não vai entrar. Você não vai entrar aqui. Você não vai entrar se você não prometer que vai me dar muitos presentes. Aí ele disse: o que é que você quer? Pode pedir. Peça logo que eu quero entrar aí. Quero ver meu filho. E ela dizia: eu quero. Porque até então, Rohini ficou afastada do marido, então ela não se vestia com muitos ornamentos. Se vestia da maneira mais simples possível. Mas naquele dia de Janmashtami, a felicidade era tão grande de todos que ela resolveu pedir para para Nanda, alguns presentes. E os presentes que ela descreve quais os presentes. Quero braceletes, quero anéis, quero brincos. E Nanda Maharaj diz: eu dou tudo. Mas deixa eu entrar que eu quero ver meu filho. Nesse momento, a astróloga também entra e vê a criança. Ela vê a criança e diz: tudo como está descrito, tudo como eu vi, mas não tem cordão umbilical. Ela fala assim. E ela pira e sai andando por toda Vrindavana sozinha, dizendo: não tem cordão umbilical, não tem cordão umbilical. Ela ficou famosa por isso, como Purnamasi, com esse acesso que ela teve. Isso está descrito no livro de Jiva Goswami, Gopal Champu. E então, aqui vocês viram Prabhupada dizendo que, na verdade, Vishwanatha Chakravarti explica que Krishna nasceu de Yashoda e Vasudeva Krishna nasceu de Devaki, em Mathura. E Vasudeva Krishna vem e então os dois se unem como uma figura só para os passatempos aqui no planeta Terra. Essa é a explicação aqui. E hoje é esse dia auspicioso em que nós paramos para meditar na misericórdia que temos de ter do acesso a todos esses passatempos que são dados por Prabhupada, que nos foi ensinado por Prabhupada, que nos foi dado de presente, assim, gratuitamente por Prabhupada. E nós podemos constantemente estar em contato, não apenas com os santos nomes de Krishna, como fazemos todos os dias,
mas também com as glórias dos passatempos de Krishna. Krishna é essa pessoa que apareceu nessa circunstância que vimos agora, que cresceu na casa de Nanda Maharaj, que foi criado por Nanda Maharaj Yashoda com um carinho espetacular. Antes dele nascer, mãe Yashoda desejava ter um filho, mas não concebia uma criança. Então, já estava há alguns anos casado, já estava ficando madura, tinha quase 30 anos naquela época. As meninas tinham um filho bem jovem, então ela já tinha vários anos, quase 30 e ainda não tinha filhos. As mulheres mais velhas resolveram fazer um voto, um sacrifício, uma penitência, para que Yashoda pudesse engravidar. Então elas pararam de usar braceletes, brincos, tudo isso, as mulheres mais velhas. E ainda assim, Yashoda não engravidava. Mas ela começou a sonhar com uma criança. Ela sonhou com uma criança bochechuda, meio barrigudinha, gordinha assim, que era de pele azulada. Então ela acordou de manhã cedo muito feliz por causa daquele sonho que ela tinha tido e foi contar para Nanda Maharaj. Ele disse: que interessante, eu também sonhei com uma criança assim. E assim eles começaram a ter vários sonhos. Noite seguida, quando eles acordavam, um já olhava para o outro e dizia: sonhou? Aí o outro dizia: sonhei. E a criança sempre era a mesma, azulada, bochechudo, meio barrigudinho. E eles estavam desenvolvendo um afeto muito grande. E a Yashoda disse: eu acho que eu nem quero mais ter um filho, porque se não for a criança que eu sonho, eu vou ficar sempre com saudade da criança que eu sonho. E Nanda Maharaj disse: que bobagem, nós vamos ter um filho. Sempre tinha aquela esperança, até que, pelo voto, pela penitência das mulheres mais velhas de Vrindavana, ela engravidou e nasceu essa criança, que era exatamente assim. Quando Nanda Maharaj entrou no quarto e viu a criança, ele disse: é exatamente a criança que nós sonhávamos. E a Yashoda é a criança que nós sonhávamos. Os dois se abraçavam, felizes da vida, porque eles tinham sonhado exatamente com aquela criança meio azulada, gordinha, bochechuda. Então, todos esses passatempos que nós ouvimos falar de Krishna aqui, grandes mestres como Jiva Goswami, contam, revelam para nós, como Vishwanath Chakravarti, como Prabhupada, todos esses passatempos servem para desenvolver essa devoção que nós precisamos para executar serviço devocional constantemente e poder conhecer Krishna como a Suprema Personalidade de Deus, como o verso 55 do capítulo 18 que eu citei, Bhaktyamam Abhijanati, esse verso que descreve que para conhecer Krishna é preciso, como a Suprema Personalidade de Deus, é preciso se ocupar em serviço devocional indiviso, serviço devocional constante. Então, como nós podemos participar de um festival como esse hoje e não ter uma gratidão profunda, e não demonstrar uma gratidão profunda por Prabhupada que nos deu todo esse conhecimento? Impossível. Qualquer devoto pode reconhecer a misericórdia que ele recebe de Prabhupada por ter acesso a este conhecimento e, ao mesmo tempo, acesso a voltar ao lar, de volta ao Supremo, por desenvolver serviço devocional puro. Esse serviço, como é prometido por Krishna, assim, é a garantia de que nós vamos poder retornar ao lar na hora certa. Tyaktva Deha Punar Janma significa isso, que ao deixar este corpo, Deha, em algum momento, Tyaktva, ao nos livrar desse corpo, nós não voltaremos a nascer neste mundo.
E Krishna diz isso, nesse verso, Krishna diz isso para nos animar a prática do serviço devocional, para nos animar, como hoje, a falar das atividades transcendentais de Krishna, do nascimento de Krishna, das atividades de Krishna. Ele, quando, como criança, brincando em Vrindavana, ele ajudava o pai trabalhando também, assim, bem novinho ainda, ele ajudava o pai na Goshala. Brincava mais do que ajudava, mas ele ajudava o pai cuidando dos bezerrinhos. Nessa época, ele era conhecido como Vatsapala. Vatsa significa bezerro, como Go significa vaca, Vatsa significa bezerro. Como Gopala significa aquele que toma conta das vacas, Vatsapala, aquele que toma conta dos bezerros. Então ele, Nanda Maharaj chamava, venham vocês aí, os Vatsapalas, aqui os bezerrinhos, já estão livres, levem os bezerrinhos para passear, para comer a relva fresca. Vamos aí vocês, Vatsapala, levem. Eram os meninos, que, como Balarama e Krishna, que cuidavam dos bezerros e levavam os bezerros para passear. E brincavam também com os bezerros. Eles seguravam na cauda do bezerro e o outro espantava o bezerro e o que estava segurando na cauda ia skateando assim pelas colinas, pelos pequenos morrinhos e curtindo, né? Até que depois eles soltavam, caíam, saíam rolando pela grama e os bezerros saíam pulando e tal. Então, todos esses passatempos de Krishna revelados no Bhagavatam servem para nos animar em serviço devocional. E nós vamos, quando ficamos animados, nós desenvolvemos essa gratidão profunda por Prabhupada, por nos ter revelado tudo isso. Hoje é o dia do aparecimento de Krishna e amanhã é o dia do aparecimento de Prabhupada. Então, nós temos essa relação aí de proximidade da data de Krishna hoje e amanhã, na sequência, que é o dia de Nandotsava, um dia depois do aparecimento de Krishna, quando Nanda Maharaj faz um grande festival de praçada, convida tudo, dá muitos presentes para todas as pessoas, inclusive para Rohini, a mãe de Balarama, que estava esperando os presentes de Nanda Maharaj. Esse dia é chamado de Nandotsava. E amanhã nós vamos comemorá-lo aqui com o Vyasa Puja de Prabhupada. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta para fazer, posso responder. Fábio Júnior. Reverências. Como o senhor nos contou agora, Balarama brincava e brincava com Cristo, como é, assim, uma breve descrição, como é que apareceu Balarama? Você poderia dar uma breve descrição que não fosse... Balarama ele é filho tanto de Devaki como de Rohini. Ele é a sétima encarnação, ou melhor, ele é a sétima gravidez de Devaki, das 8 previstas pela voz mística que anunciou que Devaki teria, que o 8º filho de Devaki iria matar Kamsa. Então, a sétima gravidez foi tida como um aborto, porque a Suprema Personalidade de Deus, na forma da sua energia, transferiu do ventre de Devaki para o ventre de Rohini, aquela criança. O que hoje a engenharia genética faz, foi feito através dos poderes místicos de antigamente. E a criança foi, assim, levada para o ventre de Rohini. E aí ele nasceu aí. E quando ele nasceu tipo uma criança com paralisia cerebral. Ele não tinha nenhum movimento.
Ele era um menino bem grande, gordinho também, como Krishna, bem grande, muito branco, mas não tinha nenhum movimento. Então, depois do nascimento de Krishna, Rohini vai até a casa. Não, quando ele nasceu, e antes de Krishna nascer, Rohini ia visitar Yashoda, que moravam dentro da mesma granja, dentro da mesma chácara. Então, ela ia com seu filho, carregando o filho, triste, né? Porque o filho nasceu naquele estado. E aí Yashoda ficava muito sensibilizada e dizia, deixa eu carregar ele um pouquinho. Aí Rohini dava a criança para Yashoda. Aí Yashoda pegou a criança, já com a barriga grande e tudo, né? Pegou a criança assim sobre o ventre dela. Quando pegou a criança ficou em êxtase e começou a ter todos os movimentos. Rohini viu e ficou, ai meu filho, me dá. Aí Yashoda devolveu o filho, que estava todo energético lá. Aí quando devolveu, ele de novo ficou assim, sem nenhum movimento. Então, Rohini disse, o que aconteceu? Aí Yashoda disse, não se preocupe, não, me dá ele. Aí deu de novo. Quando deu de novo, o menino outra vez ficou energético. Por que isso? Diva Goswami me explica que a presença de Krishna no ventre de Yashoda fazia com que Balarama entrasse em êxtase esperando o nascimento de Krishna. E foi assim que aconteceu. Quando Krishna nasceu, Balarama estava totalmente pronto para a realização dos passatempos infantis que eles iam, então, ali executar em Vrindavan. E aí tem todos esses passatempos com os bezerrinhos e todos os outros, né? Até quando eles ficam mais velhos, passatempos da dança da raça. Balarama também participa e também como a dança da raça, ele também pratica a dança da raça. E depois eles viajam juntos para Mathura. E já adolescentes, eles saem de Vrindavana para Mathura. E Krishna vai na forma de Vasudeva Krishna. Certo? Porque Krishna original nunca sai de Vrindavana. Tudo bem? Assim foi o nascimento de Balarama. Nasceu na lua cheia do mesmo mês de Bhadra, esse mês que estamos agora. E ele nasceu com a estrela predominante, Shravan. Por isso é chamado Shravan Purnima. E de Krishna, a estrela predominante é Rohini. Então é o mesmo nome da mãe, mas é a estrela que mostra que é o 8º dia após a lua cheia. Essa é a situação deles. Sim? No caso, Balarama, depois que ele nasceu, ele ficou nessa situação, tipo, sem se movimentar, até Krishna nascer. Uhum. E foram poucos dias, uma semana, né? A diferença de um para o outro é de uma semana, não é de um ano. Isso também é explicado por Vishwanatha Chakravarti, porque todas as cerimônias, os sanskaras, as cerimônias de purificação, são feitas dos dois juntos. Então, Vishwanatha Chakravarti diz como que Balarama teria ficado um ano inteiro sem receber o nome. Então, na verdade, eles fizeram as cerimônias juntos, Namakarana, que é a cerimônia de dar o nome, fizeram juntos, a diferença é de alguns dias apenas. Tudo bem? Maravilha. Engraçado, esse significado, eu agora, lendo ele, né, realmente está lá bem chocante sobre entrelinhas, né? Na verdade, não tanto entrelinhas que Prabhupada explica. Prabhupada diz, claramente. Vishwanath Chakravarti explica isso. E ele fala que outras autoridades também dizem que Krishna apareceu de Yashoda, né? Então, é isso. A explicação é essa. Krishna não sai de Vrindavana. Krishna não sai de Vrindavana e Devaki não vai a Vrindavana. Krishna tem que nascer como 8º filho.
Como é que vai resolver essa questão? Então Vishnu aparece como filho de Devaki, vai até Vrindavana, Yashoda tem o filho, e o filho Krishna original, que está em Vrindavana, e o Vasudeva Krishna emerge no corpo do Krishna original e realizam os passatempos tanto de Vasudeva Krishna como do Krishna original. Aí fica tudo em harmonia, todos os conceitos estão em harmonia. E aí, os habitantes de Mathura, que dizem que Krishna nasceu em Mathura, ficam satisfeitos. E os habitantes de Vrindavana, que dizem que Krishna nasceu em Vrindavana, também ficam satisfeitos. É interessante também porque esses passatempos íntimos de Krishna, com as roupas e os meninos vaqueiros, né? É Krishna mesmo, né? Assim, né? Krishna mesmo. Esses são passatempos do Krishna original. Já os passatempos em que ele derrota os Asuras são passatempos que ele realiza na posição de Vasudeva Krishna. Isso também lembra quando os habitantes de Vrindavana vai até Mathura, né? Vai até Dwarka, né? Eles se encontram e Radharani tem uma conversa. Kurukshetra. Eles vão a Kurukshetra. Uma peregrinação, né? E Radharani fala isso, e Chaitanya Mahaprabhu ele ensaia todo esse passatempo, né? Descrevendo as qualidades de Radha e Krishna e Vrindavana, principalmente sobre saindo de Vrindavana, né? Como algo muito especial na lila de Krishna, né? Isso mesmo. De Krishna mesmo. Legal. Muito bom. Valeu. Tudo bem? Ok? Então, nós damos continuidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por terem vindo ao festival. Nós também viemos para esse festival, viemos de longe, né? Para esse festival. Muito bom estar aqui com vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.